Quem trouxe Bíblia aí, levanta a mão. Quem não trouxe a física, mas trouxe uma no celular também, abre aí. Livro ou epístola, agora escreveu Paulo aos Hebreus, no capítulo de número 13. Vou falar de novo de uma maneira mais simples. Livro de Hebreus, capítulo 13. Ou epístola, ou carta. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, a palavra de Deus diz o quão bom e suave é que os irmãos estejam em união. O salmista Davi, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho certeza que alguém te fez um convite hoje, para você estar aqui. Alguém foi profeta de Deus na tua vida. Alguém foi usado por Deus para te trazer até aqui. Talvez esse alguém foi esposa, foi amigo. Mas Deus sempre usa alguém quando Ele quer falar algo. Amém? Quem encontrou? Hebreus capítulo 13, versículo de número, aleluia Deus, versículo de número 9. Quem já é aqui do ministério, irmão, sabe que quando eu pronuncio essa frase que eu vou pronunciar agora, vai vir uma palavra adocicada do céu. Olha para quem está do lado e fala para ele: tem azeite aí? Tem azeite aí. Aleluia. Amém? A palavra do Senhor conta uma parábola do bom samaritano. E fala sobre um sacerdote, fala sobre um levita e fala sobre o bom samaritano. Que vendo um homem que tinha sido espancado à beira do caminho, aquele sacerdote passou para o outro lado porque não tinha nada para oferecer. O levita também, que dentro da igreja era uma bênção, louvando e adorando, também passou do lado porque não tinha nada para oferecer. Mas a Bíblia fala sobre o bom samaritano. A Bíblia diz que aquele homem se compadeceu da dor daquele homem. E a Bíblia diz que ele pegou as feridas daquele homem e passou azeite nas feridas. Azeite serve para sarar. Azeite não representa só unção, também representa cura. Se Deus quer derramar o azeite dele sobre a tua vida, porque algo Ele quer curar na tua vida. Amém? Hebreus capítulo 13, versículo de número 9. Irmãos, eu espero que a temperatura tenha baixado aí, porque eu confesso que no momento eu estava pegando fogo essa igreja. Aleluia. Não vos deixei de levar por doutrinas diversas ou estranhas, porque bom é que o coração se estabeleça com graça, e não com alimentos em que nada beneficiariam ou beneficiaram aos que deles se ocuparam. Nós temos um altar onde não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue que é trazido ao santuário pelo sumo sacerdote em razão do pecado são queimados fora do campo. Por isso também Jesus, para santificar o povo com o seu próprio sangue, sofreu fora do portão. Saiamos, pois, ao seu encontro, fora do campo, levando a sua desonra, porque não temos aqui a cidade permanente, mas buscamos a futura. Por ele, portanto, ofereçamos sempre sacrifícios de louvor a Deus continuamente, isto é, um fruto
dos nossos lábios, dando graça ao seu nome. E não nos esqueçais de fazer o bem e da solidariedade, porque de tais sacrifícios Deus muito se agrada. Vou ler só o versículo de número 17 para nós terminarmos a leitura. Obedecei àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles, porque deles vêm as vossas almas, eles velam as vossas almas, como aqueles que deverão prestar conta delas, para que o façam com alegria e não com pesar, por isso não vos seria útil. Glória a Deus. Irmãos, alguém, quando ouve uma palavra recomendação, te remete a alguma coisa quando você escuta essa palavra recomendação? Te lembra algo, te faz você lembrar de algo quando você escuta a palavra recomendação? Eu sei que a maioria dos irmãos que estão aqui tem um mínimo de inteligência, um mínimo de intelectualidade para compreender que quando nós falamos de recomendação, estamos falando sobre o que você tem a dizer sobre essa pessoa. Algo que eu tenho a falar para alguém sobre você. Isso é recomendação. Quando eu recomendo alguém, quando eu digo, olha, receba bem o meu irmão Cauã, porque o meu irmão Cauã tem sido zeloso da palavra de Deus, tem sido um homem que tem agradado a Deus e que tem feito a obra dele com zelo. Isso é recomendação. Quando eu pego alguém e digo alguém para trabalhar em uma empresa, eu pego essa pessoa e digo, olha, o Felipe, ele é um bom trabalhador, uma pessoa que tem os seus talentos individuais, mas que também trabalha em grupo, então eu estou recomendando o Felipe. E da mesma maneira que eu recomendo o Felipe como meu irmão, ou como um amigo, ou como um colega de trabalho, assim a palavra do Senhor diz que nós seremos recomendados a Deus por alguém. A Bíblia cita o nosso sacerdote, ou pastor, ou bispo da igreja, que irá dar conta da tua vida para Deus. E muitas vezes nós estamos passando dispersos sobre as coisas que Deus tem instruído um sacerdote, um pastor ou um bispo. Porque às vezes nós queremos ter as nossas decisões próprias, queremos andar com as nossas próprias pernas, queremos ter as nossas atitudes próprias, e hoje o Senhor ele quer falar algo conosco. Glória a Deus, aleluia. Sem saber que iria ministrar sobre esse tema, o nosso irmão João Henrique falou sobre frutos. Porque muitas vezes nós estamos vivendo de aparência, como somos como sepulcro caiado. A Bíblia diz que nós não temos que ter aparência, nós temos que ser aquilo que pregamos. Nós não temos que parecer que somos, mas temos que ser aquilo que nós mostramos que somos. E não temos que disfarçar muito aquilo que realmente nós somos. Pastor, nós imaginamos que Deus Ele irá buscar uma igreja perfeita, porque é ministrado isso, uma igreja perfeita que é pregada durante anos, durante séculos, uma igreja sem mácula, uma igreja que estará adornada, uma noiva que estará adornada quando vier o arrebatamento e quando o noivo vier buscar. E começamos então a colocar na balança que nós temos muito pecados, nós somos pecadores de nascença. E se essa noiva que Deus irá buscar for comparada a mim nesta noite, talvez eu não subiria. Porque olhando para mim, eu sou imperfeito, eu tenho as minhas dificuldades de compreender, de conviver com algumas pessoas, eu tenho as minhas limitações, porque eu sou ser humano. Olhando para as pregações que foram ministradas durante séculos, é óbvio que a igreja irá ouvir e vai dizer, não, eu não tenho capacidade alguma de alcançar o reino dos céus, porque eu tenho defeitos, e você nessa noite veio para cá, para ouvir uma palavra, e talvez a palavra de Deus, ela vai te confrontar, mas isso é bom. Toda vez que a palavra confronta alguém, ela está dizendo que você tem que melhorar em algo. Deus está te chamando para melhorar algo na tua vida,
tua vida que precisa ser mudado. Seja no teu casamento, na tua empresa, no teu convívio com a tua família. Mas Deus tem que mudar algo. Aleluia. A epístola aos Hebreus, a carta aos Hebreus, é um livro de Hebreus. Nós ficamos encantados porque são histórias contadas. O apóstolo Paulo, ele instrui aquele povo. E ele começa a dar exemplos. Se você pegar o livro dos Hebreus e começar a ler, Paulo ele conta o que aconteceu em Gênesis, o que aconteceu em Êxodo, o que aconteceu em Levítico, em Números. E assim sucessivamente ele vai dar exemplos. Às vezes nós ficamos olhando para pessoas, nós somos instruídos que nós não devemos olhar para o homem, mas nós devemos olhar para Deus. Que nós não devemos pegar a vida de ninguém e comparar e dizer, olha, aquela pessoa é santa e não tem mais ninguém santo do que ela na terra. E ao decorrer do tempo nós passamos a conhecer alguém e passamos também a ter uma base de quem realmente é essa pessoa. Ontem nós estávamos na construção. Quem me conhece sabe que eu prego assim, eu gosto de contar história, eu gosto de contar algo que eu vivenciei. Eu não sei se foi o William que perguntou sobre o mato que estava nascendo no concreto. No meio daquele concreto usinado, que os irmãos que ajudaram sabem que é concreto usinado, que nós espalhamos ali, nasceram alguns matos. Algumas moitas de mato nasceram no meio do concreto, na rachadura do concreto. Elas saíram. E estava tendo uma conversa entre o irmão Felipe, o diácono Felipe e o nosso irmão William. E foi questionado: por que você parou com o fundo, filho? Cansou? Aleluia. Está cansado. Pode contaminar aquele mesmo que você estava, viu? Que mistério que é esse? Como é que pode? E eles estavam conversando, o diácono Felipe ministrou algo para ele, segundo aquilo que Deus concedeu a ele. E ele falou: pastor, eu ministrei algo aqui para ele, eu queria que o senhor falasse algo, e Deus me deu uma palavra para dar para ele na hora. Eu falei: o que nasceu naquela rachadura? Ele disse: mato. Eu falei: mato é bom. Eu pergunto para a igreja: mato é bom. Quando nasce um pé de mato na sua casa, o que você faz? Você corta. Qualquer planta que nascer, você vai observar. Mas se for mato, o destino dela é cortada. E toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Aí eu falei para ele o seguinte: mato é bom? Ele disse: não, mato é uma coisa ruim. Eu falei: nasceu um pé de maçã ali, uma macieira, uma parreira de uva, nasceu por nada. Nasce por um acaso, é muito difícil nascer. Eu falei: então, irmãos, coisa ruim dá em qualquer lugar. Coisa que não presta, a conclusão é essa. O que não presta nasce em qualquer lugar. O que não serve para nada dá em qualquer lugar. Ou resumindo, em todo lugar vai ter pessoas de mau caráter, que não vão servir para nada, só estão ali porque tem que fazer peso. A Bíblia diz que o joio tem que crescer junto com o trigo, e na hora certa será ceifado. Aleluia. Deus quer trabalhar no teu caráter. Já já você vai entender a palavra de Deus. Deus ele quer trabalhar em uma área da tua vida, Ele quer podar alguma coisa na tua vida, Ele quer tirar algumas coisas da tua vida. Aleluia. Às vezes nós ficamos questionando: pastor, nós temos que ter um parâmetro daquilo que nós iremos ser. Nós olhamos para a liderança na igreja e imaginamos: um dia eu vou estar naquele nível de espiritualidade, um dia eu vou estar naquele nível de oração, naquele nível que ninguém mais conseguirá me acompanhar, porque se tem uma coisa que nós não conseguimos alcançar, é a experiência de alguém, é a vivência de alguém, aquilo que alguém já viveu. Se você pegar um pastor que tem
50 anos de ministério e um pastor como eu que tem apenas 6. A experiência que aquele pastor tem, a minha é irrelevante perto daquele tempo. Não quer dizer que quando eu tiver 40 anos de experiência, eu vou ter a mesma experiência que ele, não, porque ele vai sempre estar na minha frente. Por que eu estou falando isso? Porque Deus está falando na palavra dele, que nós temos que ter alguém para que possa nos guiar. Nós temos que ter um lugar para cultuar a Deus. Nós temos que ter uma liderança. Nós temos que ter uma cobertura espiritual, a qual nós venhamos olhar e venhamos dizer: olha, eu estou debaixo da cobertura daquele apóstolo, daquele pastor, daquele bispo. Aleluias. Glória a Deus. Está sendo pregado um evangelho, aleluias. Eu não preciso ir em igreja, eu não preciso ir para lugar nenhum para me ouvir Deus falar comigo. É verdade. A palavra que nós vemos aqui, que não venhamos acreditar em algumas doutrinas que estão sendo ministradas. O que tem mais nessa sociedade, o que mais tem é pessoas que se decepcionaram com alguém. O que mais existe hoje é pessoas que estão frustradas porque um dia depositaram a fé dela não em Deus, mas em pessoas, e essas pessoas foram lá e decepcionaram. E de alguma forma você foi afetado espiritualmente, você não crê mais, você não acredita mais. É normal você ver um crente velho já de 50 anos de igreja, de culto, e ele olhar para um culto como esse, irmãos, que Deus estava falando através do louvor, e ele consegue ficar do começo ao fim quieto, sem dar um glória a Deus, sem dar um aleluia, sem levantar a mão para nada, sem se alegrar, e sem entender o que está acontecendo, ou achar que aquilo que está acontecendo é bobagem. Aleluia. No dia de Pentecostes, a Bíblia diz que desceram línguas estranhas e foram repartidas, e as línguas caíram sobre o povo. Glória a Deus. É verdade. Deus. E quem estava ali dentro estava sendo impactado, cheio do poder. E quem passava lá fora dizia: o que está acontecendo aí dentro? Só para você entender o que está acontecendo, para você entender o que Deus quer falar com você. Pessoas de fora não vão entender o que Deus irá fazer na tua vida. Pessoas de fora não vão conseguir entender quando você alinhar a tua vida exatamente como Deus quer. Pessoas de fora não vão conseguir entender que agora você mudou, que agora você está transformado, que você agora tem liderança, que você agora tem alguém que está te guiando no caminho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E em cima dessa palavra, Ele dá um recado para nós. E Ele diz: a quem tem direito de falar da tua vida é quem te conhece, é quem está ali dentro da tua casa, é quem está convivendo com você. Eu não sei se eu já usei esse exemplo, mas eu outro dia até brinquei com o João Henrique. Eu falei: essa não tem no Google. Tem um pregador famoso aí que usa essa frase. Essa não tem no Google. Eu até brinquei com o João Henrique. Falei: olha, essa também não tem. Quem conhece a lepra de Naamã? É só quem mora com Naamã. Aleluia. Quem conhece a tua lepra é só quem mora com você. Quem conhece o seu defeito é só quem mora com você. Porque aqui dentro da igreja você pode colocar uma carapuça e pode encaixar. Você pode glorificar como um grande adorador e pode passar a impressão de que você é um adorador. Aleluia. Mas quem vai saber se você realmente é adorador é quem anda com você, é quem convive com você, é quem está do teu lado, é quem está com você no momento bom, no momento ruim, e essa pessoa que pode falar. Glória a Deus. A Bíblia diz que Naamã era um homem importante perante a sociedade. Naamã tinha status perante aquela sociedade. E Naamã tinha as suas vestes reais, ou as suas vestes que os caracterizaram como, irmãos, eu sou bom de palavra, mas isso daqui
Aleluia. Namã usava os seus trajes, e por onde ele passava, a característica era: ali vai alguém importante. Ali vai alguém que aparenta ter um cargo importante perante a sociedade. E olhando de fora, irmão, todo mundo olhava e dizia: general, homem respeitado. Mas quando ele chegava em casa, que ele tirava aquela roupa, a serva que ia ajudar a dar banho nele sabia que ele tinha um problema. Quando ele tirava aquelas vestes, saía pedaço de carne grudado na roupa dele, porque ele tinha lepra. Mas as pessoas de fora estavam dizendo: não é não. Para quem está de fora, você continua do mesmo jeito, está da mesma forma. Mas quem mora com você sabe exatamente que quando você chega em casa, quem você é. Aleluia. E aquela jovem, imagino eu que ela observou diversas vezes Naamã tirando a roupa, e ela olha para a esposa de Naamã e diz: olha, eu conheço alguém que pode curar isso. Aleluia. Olha para quem está do lado e fala assim: eu conheço alguém que pode curar a lepra. Eu conheço alguém que pode curar a tua lepra. Eu conheço alguém que tem remédio para tuas feridas. Eu conheço alguém que tem remédio para tua dor. Eu conheço alguém que pode te curar. Eu conheço alguém que pode te libertar. Aleluia. A Bíblia diz que Naamã é levado até Eliseu. E lá ele é curado. Todos já sabem a história. Só contei a história de Naamã para vocês entenderem, irmãos. Quem conhece a tua lepra é quem mora com você. Quem conhece os seus defeitos é quem mora com você. Quem conhece as suas limitações é quem mora com você. Quem sabe o que você é capaz ou incapaz é quem mora com você. Aleluia. A palavra do Senhor nessa noite é para você tomar uma posição na tua vida, tomar uma postura na tua vida, assumir um compromisso maior, tomar uma atitude melhor para a tua vida espiritual. Não dá para continuar servindo a Deus sem ter oração, sem colocar a oração como um hábito na tua vida. Não dá para servir a Deus sem saber o que é ler a palavra. Não dá para continuar do mesmo jeito que você faz para Ele, também vai te dar. Tem pessoas aqui dentro e Deus está falando para você: a partir de hoje vai começar a orar. E você acabou de falar dentro de si: eu nem sei orar. Quem aí faz academia? Eu sei que tem algum irmão que faz academia. Aleluia. A academia do Cleves é aquela. Sabe, levantar a colher? Irmãos, fazer academia verbalmente é fácil, mas na prática, irmão, é um negócio complicado, irmão. Eu falo que eu comecei e não continuei. Pagamos um mês e eu fui 3 vezes. Por que eu estou fazendo essa comparação? Oração, irmão, é diferente, mas no mesmo sentido. Ou você pega firme ou não vai. Ou você cria hábito de ir todo dia naquele horário, ou você não vai. Ou você assume o compromisso de fazer aquilo todos os dias, ou não vai. Não dá para orar hoje, pular, orar semana que vem, depois. Não vai acontecer nada. Eu quero que você se responda a isso. Que cristão que eu quero ser? Que cristão que eu quero ser? Aleluia.
Um cristão que ora e Deus responde, ou um cristão que só procura Deus no desespero? Glória. Só procura Deus no desespero. Tem hora que Deus não te dá, sabe por que Ele não te dá? Ele sabe que é desespero da tua boca, porque se Ele fosse dar o que você muitas vezes pediu, você já teria até morrido. E quantas vezes você pediu para Deus te matar? Elias, quando ele estava naquela caverna, ele entra numa depressão profunda, ele também pede para Deus, ele fala: Deus, me mata, porque eu não quero mais saber a tua obra. E Deus não atendeu ele. Uma coisa é você orar, outra coisa é você estar desesperado. Aleluia. Vamos lá, igreja. O que mais nós vemos por aí, igreja, é pessoas que estão, não sei, está transmitindo ao vivo isso aí, o que é? Aleluia. Talvez tem pessoas assistindo ali que estão desse mesmo jeito. Acreditou em alguém, colocou essa pessoa no pedestal, e depois viu que aquela pessoa era ser humano igual ele, que decepcionou ele, e por esse motivo hoje ele não vai para lugar nenhum. Ele está empacado, não consegue fazer nada. Deus está te convidando para você tomar uma decisão, tomar uma postura na tua vida. Pela regra, a palavra de Deus diz que o maior abençoa o menor. Já viu alguém que não tem algo, dar algo? Se você não tem como você dar. Você precisa ter um lugar para você cultuar a Deus. Você precisa ter um lugar para você sentar, para você levantar, para você adorar. Aleluia. Se nós pegarmos a palavra, irmãos, e nós lermos essa palavra, nós nunca seremos confundidos. Pastor, mas eu tenho muitos defeitos, eu tenho milhares de defeitos. A palavra do Senhor diz que quem convence o homem do pecado e do juízo, a palavra dele é o Espírito Santo. E a palavra diz assim: eu conhecereis a verdade vos libertará. E também diz que a transformação vem pelo ouvir a palavra. Ninguém é transformado em casa. Ninguém é mudado de vida sem ouvir Deus falar através de alguém. Ou você ouve a palavra e pratica ela, ou você fica em casa e não escuta e finge que está tudo certo. Deus quer mudar o caráter de pessoas aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho certeza que se eu estivesse ministrando que Deus ia te dar um carro, você ia estar dando mais glória. Aleluia. Mas como Deus está falando que você tem que mudar, que você tem que melhorar, que é inadmissível que você continue desse jeito. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória seja dada o nome do Glória Senhor. a Deus. O texto, versículo de número 10 diz assim: não temos um altar onde não tem direito de... Nós temos um altar onde não tem o direito sequer de comer daquilo que nós praticamos. Só para vocês entenderem, naquela época existia um preço pelo teu pecado. Quem aqui comete pecado e comete erro? Eu creio que todos cometem. Eu vou usar o exemplo do Clébio. Eu vou usar um exemplo, né, irmãos? Não é que ele está vivendo, mas digamos que o Clébio tem o pecado da gula. Está comendo demais. Por exemplo, isso é apresentado para mim, que sou o sacerdote da igreja. A lei dizia: eu teria que matar um bezerro pequeno, porque o pecado da gula, tem gente que diz que pecado não tem tamanho. No Velho Testamento tinha, porque pela gula, vamos matar um carneiro só, e vamos sacrificar o carneiro e falar: olha, está perdoado, viu? Foi queimado lá.
Ele diz, olha, nós não temos direito daquilo. Nós fazemos o sacrifício, pagamos o preço pela tua vida, fazemos oração e muitas vezes não vamos participar da tua bênção. Muitas vezes não vamos participar, vamos viver daquilo que você está vivendo. Para você entender, tem pessoas que são colocadas para orar pela tua vida, para jejuar por você. E na hora que você recebe a bênção, uma pessoa nem participa. Como assim, pastor? Glória a Deus, aleluia. Digamos que eu apresentei a vida do Clebson lá, queimamos um bezerro pequeno, é um pecado fútil, então vamos um cabrito só. Pegava-se aquela carne e jogava toda para fora, queimava tudo, não sobrava nada. Jogava tudo no altar, queimava e pronto, o Clebson estava ali para pecar de novo. Ó, Clebson, agora acabou, está zerado. No Antigo Testamento era assim que acontecia. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o nosso Cordeiro, que foi entregue pelo meu e pelo seu pecado, e a partir de então, tudo aquilo que era da lei, não que ela tenha sido abolida, mas então ela passa a valer de outra forma. Aleluia. Jesus Cristo pagou um preço pela minha e pela sua vida. Ele foi entregue naquela cruz para que eu e você tivéssemos acesso à graça, ao poder de ser salvo, a sermos entregues para ser salvos. Aleluias. Não dá para continuar vivendo como se não tivesse acontecendo nada. Não dá para você que está assistindo continuar com a tua vida do mesmo jeito que estava, sem sequer valorizar aquilo que foi feito por você. Aleluia. Um dia eu vou para uma reunião no céu, eu sempre gosto de ministrar isso. E nessa reunião, o pai conversa com o filho e diz: eu preciso fazer algo com esse povo. E Jesus diz: deixa eu descer. Deixa eu descer porque eu tenho que fazer algo por eles. A Bíblia diz que quando Jesus desce, ele sofre com alegria. Já viu alguém sofrer feliz? Jesus sofreu feliz. Pela mim e pela sua vida. Ele pagou um preço feliz, ele foi alegre, ele foi até o último momento alegre porque nós estávamos sendo salvos a partir daquele momento. Mas para você, para mim, para você que hoje participou do culto, às vezes tem sido um peso participar de um culto como esse. Você chega no culto, começa a olhar no relógio, você nem entrou e já começa a ver, nossa, não acaba nunca esse culto. Você entrega 4 horas, vezes 4, que no nosso caso é isso, 16 horas por mês para cultuar a Deus. 16 horas de 30 dias você dedica para cultuar a Deus. E muitas vezes você vai multiplicar, você consegue chegar atrasado no culto. Você consegue atrasar no culto que começa às 18 horas. No domingo, que a maioria não trabalha, você consegue chegar atrasado. Pastor, Deus quer mudar isso, ninguém quer. Nem que para isso você tem que começar a tomar banho 5 horas da manhã para não atrasar no culto. As coisas do céu não tem decência, tem ordem. Nós queremos que Deus faça, queremos que Deus opere, mas nós não queremos seguir. Não consigo ter, pastor, mas você não sabe o que se passa no mercado. Não, eu imagino que é muito triste, não. Imagino que é uma briga, uma confusão. Aí você fala, tem culto hoje. Para você não conseguir chegar no domingo. Parece que sai de casa, pega um peso, joga nas costas e fala, ai, tem culto hoje. Ah, tem culto. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou concluir a mensagem para eu terminar.
Nós ouvimos palavras que falam sobre frutos aqui. Nós seremos o quê? Aleluias. Versículo de número 17, a parte finalzinha do versículo. Para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso não vos seria útil. Fazer com alegria, irmãos. Vir para cá, para o culto, sentar, é inútil. Vir para cá para o culto, pegar o celular, mexer no celular, vendo quanto é que está as casas, quanto é que estão os carros, quanto é que está. Pesquisando no marketplace, não compra nada, não vai mexer nesse negócio. É inútil. Saiu de casa e veio à toa, sentou. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer que você mude do seu jeito. O culto começa, igreja. Parece que estão vendendo peixe, parece que nós estamos no meio de uma feira, todo mundo perguntando, plá, plá, plá. Você ri, porque não é você, meu pastor. Chegou a visita na igreja, você fica, meu Deus, vai sair falando o quê? Nós temos que resgatar o espírito de igreja. No lugar que você entrava e falava, opa, aqui, se eu abrir o bico, o papai vai me castigar. Aqui eu tenho que sentar e falar somente com Deus. O meu irmão que eu vi, que eu estou vendo a roupa dela, o sapato, nossa, comprou aonde o sapato? Depois que acabar o culto, troca esse papo com ele. Deus quer transformar a sua vida. Mas para isso tem uma mensagem como tal. Amém, igreja? Amém. Acabou, glória a Deus, né, irmão? Eu sei. Glória a Deus! Glória a Deus! Você que está do lado dele, você tem azeite aí? Amém. Passa um pouquinho de azeite que vai sarar. Amém? Amém. A palavra que Deus tem para você nessa noite é essa. Você tem que ter uma liderança. E essa liderança vai te cobrar. Vai colocar você nos trilhos, vai começar a cobrar um pouco mais de horário, vai cobrar um pouco mais de doutrina, de veste, vai falar, ô filho, muda aí. Amém? Porque se eu não tomar esse cuidado com a tua vida, ou se os pastores não tomarem cuidado com a vida das ovelhas, vai ser cobrado deles. Eu vou recomendar como chegar lá, olha, esse aqui, ó, deu um trabalho danado lá embaixo, mas põe ele para dentro. Só essa vez. Aí vai chegar o outro e vai falar, então, e esse cara? Ele vai falar, ó, tá falando um monte de coisa sobre ele aqui. O que a palavra do Senhor diz, irmão? Se todos nós fazemos o bem para alguém, o Senhor se alegra. O Senhor se alegra quando você abençoa a vida de alguém. Se ele se alegra, ele está observando o que você faz. Não quer dizer que você ajudar o próximo vai te garantir a entrada lá, não. Mas já conta um pouco. E ele vai anotando lá no livro, olha, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E a recomendação para nós vamos ter o quê? Está aqui, ó. Diácono. Na casa do Senhor. Ele orava para fazer o concreto, ficava conversando. Aí eu vou falar bem, não, pai, pelo menos ele ia. Eu tenho que falar alguma coisa. Vou ter que recomendar ele. Que bom seria, igreja, se todos os pastores tivessem isso. Olha, aqui está o meu rebanho, e é isso que eu quero fazer. Eu quero recomendar a tua vida para Deus. E olha, pai, era músico. Músicos não dá trabalho, meu irmão. Mas esses aqui não é diferente. Esses são bons. Aleluia. Esses não, eles são bem recomendados. E a nave? Não, a nave pode passar tudo, pai. Ó,
certo, dava bom testemunho, não saía falando por aí mal do pastor, não fofocava, era bênção, olha. Aleluia. Pode passar para dentro, olha. Glória a Deus. Deus vai cobrar de alguém a vida de vocês. Aleluia. Esse alguém sou eu. A palavra você diz: se você ver alguém cometendo um erro e advertir aquela alma, e aquela alma se converter dos seus maus caminhos, o Senhor, você ganhará uma alma para Deus. Mas se você ver alguém fazendo errado e não advertir ele, e aquela pessoa ir para o inferno, vier a morrer, o Senhor cobrará de você a vida dele, porque você sabe. Quem tem que ter autoridade na vida de alguém que não conhece a palavra, você que tem. Aleluia. Sabe o que acontece na maioria das vezes? Nós somos omissos. Nós temos conhecimento, nós sabemos qual é o caminho. Não temos coragem de ajudar alguém, não temos coragem de fazer nada para ninguém. Mas aqui no culto é maravilhoso, aleluia. Lembra? Aqui é gostoso demais adorar, aqui é bênção. Glória a Deus. Jesus vai procurar fruto em você, irmão, amanhã. Eu não vou falar hoje, porque vai que hoje você vai comer uma pizza, e vai estar muito sintonizado, mas amanhã. Deus vai procurar fruto em você. Aleluia. Aleluia. Jesus vai procurar fruto em você. Glória a Deus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. A banda vai louvar mais um hino, irmão. Quero que você fique